Olá, pessoal. Vamos começar nossa última aula de 2020, falando sobre os últimos casos especiais de concordância verbal. Então, nós vimos na aula passada sobre os casos dos particípios, do infinitivo, enfim, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo ser e como ele se flexiona diante dos sujeitos, ou mesmo, dependendo do caso, do seu predicativo. Então, vamos lá para a concordância com o verbo ser. Então, a primeira regrinha que nós temos aqui é que quando nós temos um predicado nominal, ou seja, aqueles que são constituídos por verbo de ligação, mais um predicativo, formado ali por meio dos pronomes tudo, nada, isto, isso, aquilo, o verbo ser ou o verbo parecer, que são verbos de ligação, eles vão concordar com o predicativo. Então, tudo são flores, aquilo parecem ilusões. Então, concordando com o predicativo, em vez de concordar com o sujeito, que é o pronome. Há casos em até que a gente encontra que a concordância pode se dar com os dois, né? Tanto no singular quanto no plural. Outro caso que nós temos de concordância com o verbo ser, então o verbo ser, ele concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes interrogativos, o que ou quem, por exemplo, ali, que são gametas, né? Então, ali, por conta de nós termos gametas, que aí é o predicativo no plural, o verbo fica no plural. Então, quem foram os escolhidos? Esses foram, em vez de concordar com o sujeito, que é o pronome interrogativo, ele vai concordar com o predicativo também. Em relação às indicações de tempo, de horas, de datas, ou mesmo de distância, nós temos uma concordância que se dá com a expressão numérica. Por isso, então, nós temos são 9 horas, esse são, ele vai concordar com 9, né, com um número, e, consequentemente, o substantivo vai estar no plural, né, 9 horas. E, no caso ali, é 1 hora ou é meio-dia, né, concordando com a expressão seguinte. Então, o verbo ser, diferentemente do que nós vimos com o verbo fazer, que quando indica tempo, ele fica sempre no singular, o verbo ser, ele sofre essa flexão concordando com a indicação de tempo. Nós temos, em relação às datas, tradicionalmente se diz, por exemplo, hoje são 24 de outubro, hoje são 16 de dezembro, concordando com o número. Mas esse é um uso bem pouco comum. Geralmente, a gente tem hoje é dia 24 de outubro, hoje é 24 de outubro, considerando que a gente tem subentendido ali a palavra dia. Mas, se a gente for pesquisar algumas gramáticas mais tradicionais, ainda assim, esse uso do singular vai ficar limitado ao uso expresso da palavra dia, né? Mas a gente já percebe pelo uso que raramente alguém vai dizer hoje são 24 de outubro. Hoje é dia 24, né? Ou hoje é 24 de outubro, concordando aí com esse substantivo que está subentendido. Bom, outro caso de concordância com o verbo ser, quando nós temos ali o sujeito ou o predicativo da oração for um pronome pessoal. Então, aí a concordância tem que se dar com esse pronome. Então, aqui, o presidente sou eu, né? Então, mesmo que eu tenha o presidente como sujeito, eu vou fazer a concordância com o predicativo, que é o pronome, né? Então, sempre que tiver um pronome, concorda com o pronome. Outra observação. Então, se os dois termos, o sujeito e o predicativo, forem pronomes, a concordância será com o que aparece primeiro, né? Considerando aí o sujeito da oração. Eu não sou tu, né? Então, concordando com o eu, que é o sujeito da oração.
E se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com o predicativo. Na verdade, o que vai acontecer é a concordância se dá com a pessoa e não com a coisa em si. Então, independentemente da estrutura, se eu tenho pessoa e coisa, eu vou fazer a concordância do verbo ser com a pessoa. Então, o menino era as esperanças da família, concordando com menino. Se fosse, por exemplo, as crianças são a esperança da família. Então, a gente tem sempre a concordância com a pessoa. Depois, nós temos um outro caso específico, que é das locuções. É pouco, é muito, é mais de, é menos de, enfim. Então, nesse caso, o verbo ele vai ficar no singular. 150 é pouco. Então, em vez de concordar com o numeral, ele vai concordar com essa expressão, com essa locução, é pouco. 100 metros é muito, né? Então, geralmente na fala a gente acaba fazendo a concordância corretamente. Nas expressões do tipo ser preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo pode ficar invariável, ou seja, o verbo na terceira pessoa do singular e o adjetivo no masculino singular, ou concordar com o sujeito exposto. Então, é necessário aqueles materiais ou são necessários aqueles materiais. Obviamente que a segunda opção é muito mais comum de ser usada, né? A concordância com o sujeito. Depois nós temos na expressão é que, usada como expletivo, se o sujeito da oração não aparecer entre o verbo ser e o que, ficará invariável. Então, eles é que sempre chegam atrasados. São eles que sempre chegam atrasados, né? Então, se aparecer, o verbo concordará com o sujeito. Então, ali, como eu começo com o sujeito e tenho a expressão ali é que, fica no singular mesmo. Nesse caso, são eles que o sujeito está no meio da expressão, por isso que há a concordância. E aqui nós temos alguns casos especiais para a gente pensar, alguns empregos para ver o quanto que é comum haver alguns deslizes quanto à concordância verbal. Então, no primeiro caso, nós temos ali um cartaz, né? Até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz ONU. Então, ali eu teria até 50% dos alimentos vão para o lixo, né? Até porque eu tenho aqui, apesar de eu ter a porcentagem, a indicação aqui também é de plural. Então, o verbo tem que ir para o plural. Lembram que em relação à porcentagem, se eu tenho só porcentagem, o verbo concorda com o número, né? 1% vai para o lixo, né? 10% vão para o lixo. Agora, quando eu tenho essa expressão definindo ali 50% da população, aí vai concordar com população, por exemplo. Ou dos alimentos, vai concordar com alimentos. O outro caso, redes sociais oferecem vantagens, mas trazem riscos, né? Então, concordando com redes sociais, a gente teria que ter a concordância do verbo. Esse é um caso que a gente tinha visto anteriormente, então, proibido a entrada de animais. Se eu tenho o uso do artigo, consequentemente, eu tenho que fazer essa concordância nominal, né, no caso. Então, proibida a entrada de animais ou proibido entrada de animais. Eu tenho as duas possibilidades. O quarto, nós temos ali, Dona Irene, joga-se búzios, cartas, tarôs e mapas tal.
Nesse caso aqui, nós temos esse joga-se, né? Então, lembra que quando a gente tem um verbo transitivo direto, joga o quê? Búzios, esse verbo, quando ele aparece assim com o C, ele tem que concordar. Então, jogam-se búzios, né? Muito formal, mas é a forma da norma culta. A mesma coisa aqui, aluga-se salas comerciais, deveria ser alugam-se salas comerciais, estão abertas, aqui é uma questão de concordância nominal, estão abertas, né, na verdade, ou estão abertas as matrículas do EJA, ou está aberta a matrícula do EJA, né? Então, as duas possibilidades. Seria mais fácil corrigir esse verbo e colocar está aberta. Aqui nós temos não existe sonhos impossíveis, né? Então não existem, o verbo existir ele concorda com o sujeito, então como é sonhos, plural, o verbo tem que ficar no plural. Aqui outro caso de uso da porcentagem, então 80% da população de Guarulhos, como é, eu tenho porcentagem, mas eu tenho a definição aqui da população, teria que ser falta, né? Então, aqui esse é um caso específico que a gente tem que lembrar. E esses eram alguns casos que eu encontrei, de alguns deslizes, né? E que logo a gente, no ano que vem, a gente volta a falar sobre esses casos, sobre a concordância, retomar a concordância nominal, a concordância verbal, e aí a gente dá início, faz atividade e dá início à parte de regência, tá bom? Então é isso, até mais, e lembrem que o gabarito também vai ficar ali para vocês corrigirem os exercícios. Beijo.